Olá pessoal, eu sou Eliane Coutinho e hoje eu venho falar de um tema que eu gosto pra caramba, que foi o meu grande foco no mestrado e no doutorado, que é alongamento muscular. Olha só, a gente vai falar de 4 vantagens do alongamento muscular e 4 vantagens que ganha o método Pilates por trabalhar exercícios de grandíssima amplitude de movimento. E por que esses alongamentos favorecem atletas? Porque o Pilates favorece ao atleta. Então, são 4 pontos importantes que inclusive servem para vocês explicarem aos alunos de vocês e que são atletas e não atletas, porque é tão importante esse ganho de hipertrofia longitudinal. Toda vez que a gente fala em alongamento, a gente fala de adição de sarcômeros em série e aumento do comprimento muscular de origem à inserção. A essa adição de novos sarcômeros a gente chama de hipertrofia longitudinal. Quando aumenta a área, a gente chama de hipertrofia radial, a adição de sarcômeros em paralelo. Qual que é a grande vantagem? Então, são 4. Primeiro, ganho de aumento da amplitude de movimento. Segundo, aumento da força. Terceiro, redução da dor pós-lesão. E o quarto, redução das câimbras. Então, esses 4 temas que são bem bacanas para a gente abordar, porque é o nosso dia a dia, seja na área de traumato-ortopedia, na área de neuro, na área esportiva, a gente vai se deparar com lesões, com diminuição de amplitude, de força, com câimbras. Primeiro, ganha-se amplitude de movimento. Qual que é a grande vantagem de ganhar amplitude de movimento para um atleta? Então, se a gente imaginar um jogador de futebol, toda vez que ele projeta o membro inferior para frente numa flexão máxima, isso é exigido bastante da musculatura posterior da coxa. Esses músculos posteriores ou antagônicos aos flexores precisam de sua amplitude máxima de movimento, ou seja, de sua máxima flexibilidade. Quanto maior a flexibilidade desses músculos antagonistas, maior vai ser a projeção do membro inferior para frente, diminuindo assim os níveis de lesão da cadeia posterior. Logo, quando eu imagino um esportista, um atleta, eu vou imaginar que grupo muscular antagônico àquele movimento precisa ganhar flexibilidade máxima para poder... Eu hoje estou de microfone, tá, pessoal? Vocês estão percebendo? Eu estou testando o microfone de lapela para a gente ficar melhor o som para vocês. Então, essa amplitude de movimento é dada e é mediada ou comandada por essa flexibilidade de músculos antagônicos. Toda vez que eu exercito no Pilates exercícios de amplitude máxima que produz tensão na junção miotendínea, eu aumento a produção de óxido nítrico, que é um fator de crescimento que gera adição de sarcômeros em série. Então, para que haja efetividade nesse ganho de amplitude, é necessário que vocês trabalhem em amplitude máxima e que o paciente, o aluno de vocês, sintam tensão muscular. Essa tensão é um referencial pontual do estresse gerado na junção miotendínea, que vai gerar a adição de sarcômeros em série, logo hipertrofia longitudinal, aumentando a amplitude de movimento e aumentando as projeções dos membros, porque eu já não tenho a resistência do antagonista. Isso é muito importante para prevenir lesão.
Essa história de que o alongamento previne lesão, que aumenta a força, que não previne, é sempre uma polêmica e não existe ainda uma pontualidade na literatura. Estudos mostram que aumentam, estudos mostram que diminuem, que não interferem. Então vai depender muito da metodologia que foi usado, do corte que foi feito do estudo, para que a gente obtenha resultados. Contudo, a gente tem que estar aberto a todas as possibilidades de respostas. O segundo, então, é aumento de força. Então, alguns estudos falam que não mostram, que mostram que não há um aumento de força. Eu acho que a lógica disso, associado obviamente aos dados científicos, é que se eu aumento o número de unidades contráteis, ou seja, a adição de sarcômeros em série, eu tenho uma maior capacidade de contração, visto que eu tenho mais unidades contráteis. Isso pode gerar um aumento potencial da força, pelo aumento do número de unidades contráteis, ou seja, a adição de novas unidades sarcoméricas leva a uma maior geração de força, que a gente chama de aumento potencial de força. Então, se eu tenho maior comprimento, eu tenho maior número de unidades. Consequentemente, essa adição de novas unidades podem gerar um aumento de força, não é? Então, isso seria um grande benefício do alongamento que nós conseguimos na aula de Pilates, dessa hipertrofia longitudinal. O outro ponto importante é a diminuição da dor pós-lesão. Então, nos atletas, existem muitas lesões pós-treinos intensos. Na academia, após os exercícios, a gente pode ter micro-ruptura celular e aí a gente tem aquela dor do dia seguinte, e essa dor do dia seguinte é uma dor estrutural, porque houve ruptura, é diferente daquela dor que a gente sente na hora do exercício por conta da presença do lactato nas terminações nervosas livres, que são os mecanoreceptores da dor, que quando a gente para o exercício, não é? Esse lactato é metabolizado e a gente para de sentir dor. A dor do dia seguinte é uma dor estrutural de micro-ruptura e que tem aí um processo inflamatório. O que esse alongamento que é gerado no método Pilates faz? Toda vez que a gente alonga uma fibra individualmente, isso é muito importante, a gente leva a maior aporte de sangue. Logo, maior quantidade de sangue naquele local faz com que haja maior reabsorção de catabólitos, não é? Pós-lesão, que fica ali os catabólitos do processo inflamatório, né? Então, vai ter mais sangue, lógico, que vai fagocitar e vai debelar esse processo inflamatório que está gerando a dor mais rápido. Então, a gente termina influenciando nessa dor pós-lesão. E a última seria a diminuição de câimbras. Olha só, toda vez que a gente está realizando uma contração máxima de um músculo, né, existe a possibilidade de ter câimbra. E o que a gente imagina que o alongamento vai fazer? Toda vez que eu, por exemplo, eu pego o bíceps aqui, vamos pegar o bíceps como exemplo. Toda vez que eu exercito o meu bíceps, eu gero uma contração submáxima do meu bíceps. Sempre que o meu antagonista estiver em grande flexibilidade, menor vai ser o esforço do bíceps para gerar a flexão máxima de cotovelo. Quanto maior for o encurtamento do antagonista, maior vai ser o esforço do agonista para gerar força. Então, qual que é a ideia da cãibra, não é? Qual que é a ideia de trabalhar ou diminuir a incidência de cãibra? É flexibilizar os antagonistas ao máximo, gerando hipertrofia longitudinal, para que o músculo agonista gere menor esforço durante
o seu treinamento, não é? O menor esforço não é o esforço do exercício ou da atividade, mas um esforço maior pela resistência do seu antagonista. Então, se a gente gera esse ganho de flexibilidade, de hipertrofia longitudinal de antagonista, isso ocorrerá ou influenciará diretamente no menor esforço do músculo agonista, diminuindo assim as incidências de cãibra. Olha, esse é um assunto extremamente longo para a gente conversar, a gente vai pautá-lo em outros encontros, porque falar de hipertrofia é algo que me fascina bastante, foi meu objeto de estudo, é algo que me fascina falar, discutir e pautá-lo, né? Então tem muita coisa ainda para fazer, mas fica essas 4 dicas para que fique muito claro, que vocês consigam trabalhar muito bem pacientes e alunos, atletas com lesões. O alongamento que nós conseguimos na aula de Pilates é muito importante nessas 4 áreas. Aumentar a amplitude de movimento, aumentar ganho de força, diminuir dor pós-lesão e diminuir incidência de câimbras. Pessoal, olha, um assunto muito bacana que a gente tem muito para falar. Se você gostou, deixa o comentário aqui embaixo. Se quer fazer parte da minha lista VIP, a minha lista VIP vai começar a funcionar da seguinte forma: a gente vai dar um resumo de todos os vídeos, enviar por e-mail o resumo dos vídeos da semana, para que vocês possam gravar, salvar numa pasta, ouvir novamente, ver novamente, tá bom? Então vai estar aí todos os vídeos que vocês estão assistindo, estão na fanpage, mas vocês vão receber esse resumo. É só se inscrever na minha lista VIP, que está aqui em cima, e deixa o comentário. Os comentários de vocês estão incríveis, eu estou amando lê-los, porque é comentários bacanas do que esses conteúdos estão influenciando no dia a dia, no atendimento de vocês, na mudança do atendimento de vocês, no ânimo de vocês. Isso é muito importante. Essa é a recompensa de estar fazendo esses vídeos para vocês, é saber que ele está contribuindo para o crescimento pessoal de vocês, senão não faz nenhum sentido fazê-los, tá? E eu tô vendo, as pessoas estão... A Regina, um beijo pra ti, ela deixou um comentário que eu achei fantástico. Ela, professora, todo dia eu acordo e vou lá no meu Facebook para ver se já tá na minha timeline, se o vídeo do dia já foi publicado, porque tá sempre acrescentando bastante. Eu fico super feliz que isso tenha surtido um efeito tão positivo na vida de vocês. As pessoas me perguntam muito que tipo de livro que eu indico, não é, para que vocês estudem. Olha, pessoal, tem esse livro aqui que eu gosto pra caramba, que tem falando sobre esses 4 itens que eu acabei de comentar, que se chama The Anatomy of Stretch. É um livro muito bacana, que eu particularmente gostei muito, é do Brad Walker. É um treinador físico que trabalha só como prevenção de lesão, estuda prevenção de lesão e trabalha com alongamento muscular. Eu fui convidada para fazer a revisão científica desse livro para tradução em português. E eu fiz a revisão científica e tá ele aqui, ó, traduzido já em português, da editora Manoli. Olha, eu tô falando desse livro porque eu gostei muito. Eu não ganho nada, absolutamente nada, falando sobre ele, mas eu indico algo que eu gostei e que eu uso. Nesse livro tá muito bacana, ele mostra todos os possíveis padrões para alongar os músculos, em especial em atividades esportivas. Então, assim, que músculos, esses músculos, por exemplo, ele pega aqui o músculo peitoral e fala as formas de alongar o peitoral e quais são os esportes ou as atividades que vão ser favorecidas com esse tipo de alongamento, né?
Isso é muito bacana. E aí fala um pouco do músculo, fala das atividades esportivas, das técnicas, informações bem importantes. E faz uma revisão incrível de cinesiologia pra gente, que a gente precisa no dia a dia do estúdio de Pilates. E se a gente não parar um pouquinho para estudar, a gente vira meros técnicos, tá? E a gente não é técnico. A gente é cabeça pensante, a gente gosta de ciência, de informação, não só de exercícios, mas entender os mecanismos, tá? Tá aqui a dica de hoje, mas eu vou editar um vídeo para vocês falando de alguns livros que seria importante vocês terem na estante de vocês para vocês estudarem, tá bom? Ó, pessoal, um grande prazer. Esse vídeo foi um pouquinho longo, porque quando fala de hipertrofia longitudinal, de ganho de força, de alongamento, aí eu me derreto toda, porque é um assunto que é de grande paixão, que foi da minha área de doutorado. Um grande abraço, um beijão para vocês, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!